Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, na harmonia das cores. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai Criador, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, e do Espírito Santo, fonte e alma da Igreja, esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nessa quinta-feira, dia 23 de julho, quinta-feira da 16ª semana do Tempo Comum, desejando que o seu dia seja repleto da bênção de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E que cada momento do dia de hoje seja uma oportunidade para que você tenha um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Na sua oração, nas pessoas que você encontrar durante este dia, nos trabalhos que você realizar durante todo este dia, no seu momento, quem sabe, de lazer e descontração, tudo isso seja oportunidade para fazer uma verdadeira experiência de Deus. Iniciando esse nosso momento de encontro, onde vamos ouvir juntos a palavra de Deus e a palavra da Igreja, queremos então nos colocar na presença do Espírito Santo, pedindo que Ele, que é o Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, que é adorado com o Pai e o Filho, Ele que no passado falou através dos profetas, como bem nos lembra o credo niceno-constantinopolitano, mas que agora continua nos falando através da sua Igreja. Que o Espírito Santo nos comole com a graça da sua unção e da sua ação em nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E hoje, meu irmão, minha irmã, neste dia 23 de julho de 2020, a liturgia da Igreja nos traz o Evangelho segundo São Mateus. A palavra de Deus que nos é proposta hoje está em Mateus capítulo 13, versículos de 10 a 17. Mateus 13, de 10 a 17. Ouçamos então com bastante piedade, com bastante atenção, essa palavra que é a palavra do Senhor, que alimenta e fortalece a nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus,
Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância, mas à pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam nem compreendem. Deste modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Querido irmão, querida irmã, no Evangelho de hoje que nós acabamos de ouvir, Jesus, de algum modo, mostra em forma de realidade a sua decepção com muitos daqueles a quem ele foi enviado, que se mostram com o coração endurecido para acolher a sua palavra, acolher a sua mensagem, reconhecer os sinais que ele realiza, se converter, voltar-se para Deus, acolhendo a mensagem de Jesus. Os discípulos questionam a Jesus: por que, para o povo em geral, falas em parábolas? Por que não vai direto ao ponto? E é justamente aí que Jesus faz essa afirmação. Ele fala em parábolas justamente porque aquele povo está tão insensível em ouvir a sua palavra, que por mais que falasse às claras, e tantas vezes falou, diretamente, não seria acolhido. Quem está endurecido em suas próprias opiniões não são capazes de enxergar. Quem está endurecido em suas próprias opiniões não são capazes de ouvir uma outra opinião. Quem está endurecido em suas próprias opiniões não é capaz de se deixar convencer, por mais coerente que seja, pela palavra do outro. Então Jesus fala em parábolas, porque sabe que aqueles que estão junto dele, que o estão seguindo, esses abrem o coração para ouvir a sua palavra,
para captar seu ensinamento, para acolher seu ensinamento, que é um ensinamento novo. Então ele fala em parábolas, porque sabe que os seus discípulos e discípulas tomaram uma decisão por ele, por acolhê-lo e acolher a sua mensagem. E eles são capazes de perceber, porque estão com os ouvidos da mente e do coração abertos, o significado de cada parábola. Muitas vezes Jesus explica imediatamente a parábola, outras vezes não. Mas aqueles que estão junto dele já têm a mente e o coração abertos para discernir nas palavras de Jesus a vontade de Deus. Ah, quantas vezes Jesus se decepcionou ao pregar, ao anunciar e até mesmo ao realizar sinais, curas e milagres entre seus conterrâneos mesmo, por exemplo. Quando Jesus realizou tantos sinais e não foram capazes de se converter. Jesus, em outro trecho do Evangelho, até chama a atenção, lembrando de cidades pagãs, tanto do passado como do seu presente, dizendo: se aquilo que eu realizei nessas cidades de Israel tivesse acontecido lá, naquelas cidades pagãs, eles tinham se convertido, eles tinham amolecido o coração, tinham se deixado transformar. Mas em Israel não. Quando os discípulos dizem a Jesus e perguntam: por que falas ao povo em parábolas? E Jesus, quando diz que o povo tem o coração endurecido, que não conseguem ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos e nem sentir com o coração, claro que ele não está falando do povo de modo generalizado, como se todo o povo não o quisesse ouvir. Não. Esse povo a quem Jesus se refere são aqueles que talvez fosse a grande multidão que estava, uma grande parte da multidão que o estava ali buscando ouvir, que na verdade não queriam ter compromisso com ele. Porque é assim. Nos nossos eventos também, no nosso tempo, nas coisas que são organizadas até pela religião, que às vezes atraem multidões, existem aqueles que compreendem as palavras, que compreendem as parábolas, porque estão com o coração e a mente voltadas para Deus para colocar em prática. Mas uma grande multidão busca, não porque realmente querem se deixar transformar por Cristo, mas muitas vezes buscam apenas querer receber alguma coisa de material de forma instantânea e extraordinária. E não estão com o coração e a mente abertos para acolher a palavra de Deus.
ainda estão endurecidos em suas próprias opiniões. E eu repito, quem está endurecido na sua própria opinião não está aberto para ouvir nem mesmo a opinião de Deus, a opinião do Evangelho. A estes, tudo se torna incompreensível, não por culpa de Deus, mas por própria culpa, por não estar abrindo o coração e a inteligência para acolher a palavra e a vontade de Deus. Oxalá, meu irmão, minha irmã, seja eu e você contados entre aqueles discípulos e discípulas aos quais Jesus fala em parábolas e que somos capazes de compreender a sua palavra porque abrimos mente e coração para acolhê-lo e colocamos a sua opinião, a opinião de Cristo e do Evangelho, acima de nossas próprias opiniões. Que Jesus nos ajude a viver assim e que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Quando a dor me consome, murmuro o teu nome e mesmo sofrendo eu posso cantar.